Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Na aula passada, a gente estava falando sobre as ligações iônicas. Vamos lembrar um pouquinho, rapidinho? O que eram aquelas ligações iônicas? São ligações que acontecem entre átomos que têm tendências opostas, ou seja, um átomo quer doar elétrons e o outro átomo quer receber elétrons. Então, eles ficam com cargas negativas e positivas, e vai haver uma interação eletrostática e assim ocorre a ligação iônica. Lembram disso? Tá. Além dessa ligação, a gente vai conhecer uma outra que é a ligação covalente. Olhem lá. A ligação covalente, comecei com uma pergunta aqui, né? Se a gente for pensar, por que acontece a ligação iônica? Lembram da teoria do octeto? Que os elétrons tendem a ficar, os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na camada de valência? Então, se a gente pensar nisso, e nós tivermos dois átomos que gostariam de receber elétrons, eu coloquei o exemplo aqui, o que vai acontecer se a gente tiver a família 4A, por exemplo? A família 4A está bem na metade, ali, todos os átomos têm 4 elétrons. Então, eles podem perder 4, podem receber 4. Dificilmente vai haver uma ligação iônica nesse caso. Eles vão compartilhar os elétrons que eles têm, vão também querer receber elétrons, né? Então, Lewis explicou essa ligação pelo compartilhamento de elétrons. Como assim? Aqui, ó, a gente for pensar no caso do hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele tem um único elétron aqui, né? Na camada de valência. É a única camada que ele tem, é o único elétron que ele tem. Ele pretende ficar semelhante ao gás nobre mais próximo. Nesse caso, não vai ser 8, e sim 2, que é o hélio desse átomo de hidrogênio e o outro elétron do outro átomo de hidrogênio. Eles não vão, um vai doar o elétron para o outro, não, eles vão compartilhar. Então, fala-se sobre 2 elétrons sendo compartilhados. Tudo bem? Só para a gente entender que situação que ocorre isso. Então, não ocorre perda nem ganho de elétrons, isso acontece em ligações iônicas. Vai acontecer sempre em que tem um átomo querendo receber elétron e o outro átomo também querendo receber. Então, ambos querem receber elétrons. E aí, a gente vai ter, então, compartilhamento de elétrons. Uma coisa que é importante a gente lembrar nessas ligações, a estrutura final é eletricamente neutra. E aí, ela recebe o nome de moléculas, certo? Moléculas. E essas moléculas, então, elas acontecem por meio das ligações. E essas ligações podem ser chamadas de ligações moleculares ou ligações covalentes, certo? Então, tá. Vamos para o próximo slide. E aí, vamos pensar como que a gente pode representar essas moléculas. Então, eu trouxe aqui a ligação que acontece entre o átomo de hidrogênio e o átomo de flúor. O átomo de hidrogênio, primeira coisa, eu vou representar a camada de valência dele, tem um elétron aqui. E o flúor, como que eu sei quantos elétrons ele tem na camada de valência? Eu vou saber relacionando ele com a família que ele está. O flúor está na família 7A. Então, aqui tem 7 elétrons, 2, 4, 6, 7. Ele não vai ceder elétron para o hidrogênio não vai ceder elétron para ele. Eles vão compartilhar elétrons. Compartilhar. Compartilhamento. Certo? Mesma coisa na ligação de hidrogênio com hidrogênio. Essa representação que eu estou colocando aqui, gente, com os elétrons da última camada, deixa eu ver aqui uma outra cor para a gente deixar mais fino esse traço. O que é isso? É a chamada representação de Lewis. Aprendendo a mexer na minha mesa aqui, vai dar certo. Aí. Então, essa representação aqui é a chamada representação de Lewis. Representação de Lewis, que é onde nós temos os elétrons da camada de valência, tá? Então, sempre da camada de valência. Tudo bem? Vamos adiante, então. E aí, a gente pode representar essas moléculas de diversas formas, e são pelas fórmulas
químicas que a gente vai representá-las, né? Então, eu trouxe três tipos de fórmulas, que é a molecular, a eletrônica e a estrutural plana. A molecular já é bem conhecida de vocês, né? Que é onde a gente tem a representação dos átomos, vai indicar quais átomos fazem parte da molécula, quantos átomos, né? E de quais elementos químicos. Então, no caso, o átomo de hidrogênio, né? Representa o elemento químico de hidrogênio. Tudo certo? Aqui, esse exemplo aqui, essa fórmula é bem conhecida, é a fórmula da água. O que ele está indicando? Que nós temos H2O. Então, esse índice aqui, em minúsculo, a gente chama de índice. Para escrever assim. Esse índice, ele representa, então, quantos átomos tem de hidrogênio, certo? Então, ele é referente ao que está na frente. Se eu tivesse uma outra fórmula aqui, por exemplo, H2O2, não é água. Aí a gente está falando de uma outra substância que é o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. E aí, ó, a gente muda oxigenada. É estranho. A gente muda, então, a quantidade de átomos, muda totalmente, é outra substância, certo? Então, aqui a gente tem a água e a água oxigenada. Mesma coisa aqui, ó, gás carbônico. Então, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Indica o gás carbônico. Esse gás é o gás liberado, né, nas combustões, né? Quando a gente tem uma combustão, a gente pode ter uma combustão completa e liberar CO2, e a gente pode ter uma combustão incompleta e liberar CO, que é o monóxido de carbono. Aqui a gente tem o dióxido de carbono, que também é conhecido como gelo seco. E o monóxido de carbono é outra substância que, inclusive, a gente não pode inalar, porque é tóxica e a gente pode morrer. Então, o que é importante a gente saber, né? Quantos átomos tem cada fugiu a palavra. Quantos átomos vai ter aqui na formulação de uma substância, tá? Aí a gente tem também a fórmula eletrônica. Então, a fórmula eletrônica, como eu já tinha mostrado ali no começo, também é conhecida como fórmula de Lewis, né? A gente vai mostrar o número de elétrons que tem na camada de valência. E aí, sempre, né, formando os pares eletrônicos. Então, aqui a água, a gente começa com o átomo central, o oxigênio. O oxigênio tem 6. Aqui tá de uma cor só, mas eu vou fazer aqui, ó, 6 elétrons que são do oxigênio. Com essa cor aqui de azulzinho. 4, 5, 6. Né? Então, quantos elétrons tem aqui o oxigênio? Ele tem 6. E o hidrogênio tem 1. Só que a partir do momento que eles compartilham, os três átomos, nesse caso, ficam felizes, ficam satisfeitos, porque eles chegam na teoria do octeto, que é o quê? Então, aqui, cada átomo de hidrogênio ficou com 2 elétrons, e aqui, cada átomo de oxigênio, né, no caso, um átomo de oxigênio, ficou com 8 elétrons na camada de valência. Então, estabilizou, certo? Estabilizou. E aqui a gente tem a mesma situação, né? O carbono tem 4 elétrons, e aí ele se liga ao oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência. Não esqueçam, gente, isso tudo é na camada de valência, tá? Ó, camada de valência. Tá certo? Então, tá. Aí estabilizou, ficou estável, feliz. Uma outra forma que a gente tem de representar também é através das linhas, que é a fórmula estrutural plana, né? Então, cada linha dessa vai representar uma ligação. Como assim? Então, a gente tem aqui, ó,
essa ligação aqui nada mais é do que essa aqui, né? Vou voltar lá. Então, está sendo representada por uma linha, é uma ligação, né? Então, aqui a gente tem a água e aqui a gente tem o gás carbônico. Por que eu não desenhei a água reta, igual eu desenhei o gás carbônico aqui? Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas do porquê disso, mas aqui cada fórmula tem uma geometria também. Como aqui a gente tem pares de elétrons, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem esses pares de elétrons, eles acabam causando uma repulsão. Então, a fórmula tenta ficar num grau aqui de 180 graus, né? Tenta ficar nessa geometria, mas não consegue porque carga negativa com negativa ocorre uma repulsão. Já aqui no gás carbônico isso não ocorre. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, tá? Não é o tema de hoje. Fica muita coisa, né? Então tá. Tranquilo? Como que vocês vão fazer para montar essas fórmulas? Então aqui eu coloquei uma basezinha de como que vocês podem fazer. Primeira coisa, a gente tem que ter a fórmula molecular, né? Tem a fórmula molecular aqui, ó. Coloquei 3 substâncias. E aí a gente precisa saber quantos elétrons tem na camada de valência. Por isso que é importante a gente conseguir identificar onde está cada átomo na tabela periódica. Desses representativos que eu comentei com vocês, que terminam em ESP, porque vai facilitar bastante, tá? Então, mas também, gente, vocês podem consultar a tabela, não tem problema. Então, quando eu conto aqui, ó, eu tenho um oxigênio e 2 flúor. O oxigênio tem 6 elétrons, estão distribuídos aqui, e o flúor tem 7 cada um. Como que vai se posicionar? Quem vai ser meu átomo central? Provavelmente o átomo central é o primeiro, né, aqui, e os outros que estão em volta. Então, o oxigênio e o flúor vai estar em volta, tá? Então, aqui a gente tem a formação dos pares eletrônicos. E aí, a fórmula de Lewis representada aqui, então, vai ficar dessa maneira aqui. Ou ainda a fórmula estrutural. De novo, né, não está em 180 graus, justamente porque a gente tem pares de elétrons que fazem a repulsão ali. É bem fácil, tá, gente? Só praticar mesmo. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem um átomo de nitrogênio, 3 átomos de cloro. Como é que vai ser feito? Coloca o nitrogênio no centro e compartilha os outros elétrons com o cloro, e o cloro compartilha com o nitrogênio. Tá certo? Vamos entender mais uma coisinha antes da gente começar a praticar. Vamos lá, então. Existe uma ligação que é chamada ligação covalente dativa. Ela tem esse nome, também vocês vão encontrar algumas literaturas que trazem somente ligação dativa, mas ela é uma ligação covalente também, tá? Esses nomes vão sendo alterados com o tempo, né? Antes falava mais ligação dativa, agora já fala ligação coordenada dativa. O que acontece nesse tipo de ligação? Um par eletrônico é doado apenas por um dos átomos. Como assim? Ó, a gente tem essa molécula aqui, né? Por exemplo, o oxigênio. O que acontece com o oxigênio? Vamos fazer aqui os pares de elétrons. O oxigênio está na família 6A. Vou fazer aqui. Se ele está na família 6A, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a ligação vai acontecer aqui. Cada um precisa fazer 2 ligações. Beleza. Só que vocês conhecem também a existência de uma outra substância, que é a que está na nossa camada de ozônio, que é o gás ozônio. Ops, ficou meio feio, meu. Que é o gás ozônio. O que vai acontecer com o gás ozônio? Então, a gente tem lá 3 átomos, né, de oxigênio. Então, oxigênio, oxigênio e oxigênio. 3 átomos de oxigênio
com os seus pares eletrônicos lá, né? Então, 2 aqui, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. E aí, vamos fazer aqui, ó. Vai acontecer a ligação aqui. Como que ocorre a existência dessa molécula? Porque aqui eles já estão estáveis, o O2. Aí chega um terceiro na história, né? Aí o que você faz com esse terceiro? Tem que ceder um elétron, mas se você doar esse elétron, você vai ficar com menos elétrons e você já está estável aqui. Então, é chamada ligação coordenada dativa. Antigamente, vocês vão encontrar algumas literaturas, ela sendo representada por uma flecha, que significa o compartilhamento do par de elétron desse oxigênio para esse. Vocês vão encontrar também uma outra forma de representar, e é essa aqui, ó. Vocês vão encontrar assim, assim e assim. Somente com um tracinho. Tá certo? Então, bom, vamos fazer um exercício então. Nesse exercício, ele dá a fórmula molecular, ó, C2H2 do acetileno. E aí, o que ele quer saber? Ele indica também quais são as camadas de valência, né, do carbono e do hidrogênio. E ele pede, então, as fórmulas eletrônica, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural do acetileno. Então, vamos começar aqui. Vamos fazer os carbonos, né? Tem 2 carbonos, então vamos lá. Carbono, carbono. Cada carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, a gente está fazendo a fórmula eletrônica, a gente vai representar esses elétrons, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2. Deixa eu pôr mais espaçado aqui. 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, a gente tem também o quê? Os hidrogênios, né? Quantos? São 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui, né? Um hidrogênio com o seu elétron, outro hidrogênio com o seu elétron. O que vai acontecer? O hidrogênio precisa fazer uma ligação e cada carbono precisa fazer 4. Então, dá para fazer uma ligação com esse carbono aqui, dá para fazer uma ligação com esse carbono aqui, e aí ele fazer mais 3 ligações somente com carbono-carbono. Ficaria, se a gente pensar numa representação desses elétrons mais próximos, certo? Ó, gente. Seria algo assim, né? E aí a ligação ia acontecer aonde? Ia acontecer aqui, ó. Aqui acontece uma ligação, 2 ligações, 3. Então, esse carbono já fez 3, esse carbono já fez 3. Falta fazer 1, 4. Falta fazer 1, 4. E agora, o hidrogênio também está estável. E aí, o que a gente pode fazer? Fazer a fórmula estrutural. Que vai ficar, então, hidrogênio, linha, né? Um traço que indica a ligação. 3 ligações de carbono com carbono e mais uma ligação com o hidrogênio. Tranquilo? Então, tá. Eu vou deixar esses exercícios para vocês fazerem, ó. Esse daqui, tá? Vou deixar ele aqui e vou salvar também um PDF desse slide para vocês. E vou deixar aqui. Então, aqui ele pede a molecular, a eletrônica e a estrutural. Então, aqui ele dá a eletrônica, aqui ele dá a estrutural. Daí a gente só preenche o resto. É bem tranquilo, tá? Então, na aula de hoje foi isso. Boa sorte, bons estudos para vocês. Até mais!